Se você acreditar em Deus, você está plantando uma semente de frustração. Na verdade, o que nós iremos falar hoje é sobre espiritualidade, como aumentar a sua fé e como melhorar o seu relacionamento com Deus, por meio dessas duas palavrinhas aí, que é acreditar e crer. É uma palavra, essas duas palavras têm criado muita confusão desde o ano de 1700, 1800 para cá, que foi quando a palavra acreditar ela foi criada. É uma palavra francesa. Então, se é uma palavra francesa, logo ela não está na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita inicialmente em hebraico, aramaico e depois em grego. Então, não tem latim na Bíblia. Então, palavra criada no latim, criada palavra francesa ou palavra criada inglesa, não vai ter na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. Talvez o que você vai aprender hoje, talvez o que ela vai aprender hoje, vai restaurar a fé dela. De repente você se afastou de Deus por uma situação que você pegou a faixa errada, você pegou a direção errada. De repente você construiu a sua fé baseada no que nós iremos aprender hoje. A Bíblia fala sobre fundamento. Se você constrói a sua casa sobre um fundamento forte, a sua casa vai permanecer firme, vai vir um vento e não vai derrubar. Mas se você constrói a sua casa sobre a palha, o primeiro vento que vier é aquela historinha dos porquinhos, né? O primeiro vento que bater, a sua casa vai cair. Então hoje, essas duas palavras aí que nós iremos falar, que é acreditar e crer. Você vai ver que de repente você construiu a sua casa em cima desse fundamento. E de repente foi por isso que você acabou se afastando de Deus. Acreditar versus crer. Primeiro falar, saudar vocês, né? Meu nome é Gilson Joy, é uma alegria estar com vocês aqui. Eu sou o criador do método GIFT. GIFT é uma palavra em inglês que quer dizer dom ou presente. E quando você traduz para o português, quer dizer presente de você dar para alguém ou presente do tempo presente. E nós iremos falar hoje sobre esse tema muito interessante, que na letra é a letra F do GIFT, que a gente trata sobre espiritualidade, que é fé. Então, GIFT seria G de gratidão, I de inteligência emocional, F de fé e T, tempo presente. Tá bom? Sobre o que nós iremos falar aqui, ó. O que é esse tema? Esse tema é um tema espiritual. Nós iremos falar aqui sobre possibilidades de como você aumentar a sua fé, sobre como você fortalecer a sua fé. E o que não é esse tema? Esse tema não é um tema religioso, por mais que possa parecer. Ele é um tema espiritual. Gils, qual é a diferença entre espiritual e religioso? O espiritual, ele é como se fosse, eu gosto de brincar, é como se fosse o nível superior. O religioso é por onde você entra, né? Você ouve falar de Deus pela religião. Quando você vai tendo maior relacionamento na sua vida com Deus e você permite que o Espírito Santo haja na sua vida, falando uma linguagem bem cristã, você passa a ser uma pessoa espiritual. Tem um exemplo na Bíblia que quando Jesus vai lá no poço de Jacó para beber água e tem lá a mulher de Samaria, e ele pede água para ela e ela fala assim, mas você sabe que você não podia pedir água para mim, porque a gente não é do mesmo povo. Aí Jesus fala para ela assim, olha, se você soubesse quem sou eu, você que me pediria água e eu te daria uma água da qual você nunca mais teria sede. Então ali Jesus está tendo uma conversa basicamente entre a religião e a espiritualidade. A religião ainda te prende muito no mundo físico, no mundo real. A espiritualidade, ela leva você a ter uma visão que na dança a gente chama de lateralidade. Você começa a ver não mais pela razão. Porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Isso é totalmente irracional. Não tem como você ter fé baseado na razão. Mas nós vamos falar aqui, tem como você acreditar baseado na razão. Porque você vai ver que esse é onde há a bifurcação. A religião vai te levando até um caminho, chega aqui e vai ter que fazer uma bifurcação. Ou você escolhe o caminho de acreditar, ou você escolhe o caminho de crer. E de repente foi aí que você, ou algum amigo seu, algum parente, algum conhecido, perdeu aquele brilho nos olhos. Uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus, que onde ela chegava tinha aquela luz, aquela energia,
e de repente essa pessoa entrou em depressão, é uma pessoa que passou a reclamar de tudo, a entrar em negatividade, começou a reclamar, a culpar Deus por um monte de situação. Vocês vão perceber hoje que essa pessoa pegou a bifurcação do acreditar. Então, o que não é esse tema é um tema religioso. Nós não iremos falar aqui sobre a religião A, B, C ou D. Nós iremos falar sobre espiritualidade. E vamos então. Esse tema não se trata de religião, nem se trata de doutrina e nem pretende ir contra nenhuma doutrina e nenhuma religião. Então fica tranquilo, é um papo amigável, não vamos causar. Nós vamos apenas trazer uma informação. Como é que surgiu esse tema? Eu estava já na Austrália, dando uma mentoria, e eu conversando, o nome dele é Everton, né? Hoje ele é um grande professor de dança lá na Austrália, e nós estávamos conversando sobre diversos temas, e ele me falou assim, Gilson, eu acho que eu não acredito em Deus. Tem algum problema? Aí eu falei assim, ó, você acha que não acredita, então já não é um ateu, porque o ateu sabe que não acredita. Então, de repente, você está só com algumas dúvidas. E aí a gente foi conversando, ele falou, pois é, porque eu acho que eu não acredito em Deus. Aí eu falei, ó, você já parou para pensar no significado da palavra acreditar? Vamos lá então, para a diferença semântica entre acreditar e crer, para a gente já ir aqui para um termo didático. A palavra acreditar deriva do latim acreditare, que significa dar crédito a. A definição implica aceitar algo como verdadeiro baseado em evidências ou confiança. É frequentemente usado no contexto financeiro, no qual, por exemplo, você fala assim, os investidores acreditam no potencial dessa empresa, os investidores acreditam no potencial desse pagador, os investidores acreditam no potencial das ações dessa empresa. Então, porque é muito simples, né? Uma das minhas formações, eu sou formado em letras, inglês e português. Muitas das nossas palavras são formadas por composição. Acreditar é uma palavra formada por um prefixo, prefixo a, e a palavra é acreditar. Então, quando você fala acreditar, você está jogando até para o futuro. Eu depositei um cheque na minha conta. Já caiu o dinheiro? Não, ele está a acreditar. Entendeu? Então é algo que ainda não aconteceu, mas eu espero, criei uma expectativa de que aconteça. Agora, como é que o acreditar virou uma coisa religiosa? Como é que a gente passou a dizer acreditar em Deus? Sendo que é uma palavra financeira, né? Eu dou um crédito para você, tem um crédito, tem 5 créditos, há crédito na minha conta, estou sem crédito. Lembra do celular? Quando a gente comprava muito cartão de celular, né? Meu celular está sem crédito, meu celular tem crédito. A pessoa falava para você assim, amanhã eu estou indo na sua casa. Aí você fala, vou acreditar, hein? E a pessoa nunca ia, né? Vamos se ver. Tal. Você fala, rapaz, vamos se ver, mas nunca se vê. Vou acreditar que a gente vai se ver, hein? Então você vê que essa palavra é utilizada para uma expectativa. É algo que não aconteceu ainda, mas você tem uma expectativa que vai acontecer. Mas você não tem total certeza. O exemplo do cheque. Depositou o cheque na conta. Eu estou esperando que vai acreditar. Mas se o cheque for sem fundo? Então tem a chance de não acontecer. A palavra acreditar, ela é racional. Ela é mundo físico. Ela é mundo financeiro. Como é que entrou então? Vamos então para a história? Lá mais ou menos 1400, 1500, a igreja, a religião que dominava o mundo, instituiu um dogma chamado indulgências. O que era indulgência? O fulano pecou, deu uma porrada em alguém, ele chegava lá no seu líder religioso e falava assim, vim confessar, eu dei uma porrada em alguém. Falou, peraí, deixa eu ver aqui na tabela, a porrada é R$500. Aí a pessoa pagava R$500, fazia uma penitência, fazia algumas rezas, e aí o líder espiritual, o líder religioso, falava para ele, olha, vou te dar um crédito, hein? Não faça mais isso. Vou acreditar que você não vai pecar. Então essa transição da palavra acreditar para o mundo religioso começou a fazer essa transição daí. Então o líder dizia para ele, vou te dar um crédito, hein? Vai lá e não peques mais. Vou confiar, vou acreditar, vou criar expectativa
de que você não vai fazer esse pecado mais. Então essa palavra ficou muito ligada ali com o termo de que eu fiz algo errado, mas agora estou recebendo um crédito de que não vou errar mais. Então a palavra acreditar tem esse sentido. Agora vamos ver então a palavra crer. A palavra crer vem lá do grego, tem ela também no hebraico, que ela significa ter fé ou confiar. Também numa outra tradução significa entregar, no sentido de despojar. Ela envolve uma aceitação profunda, muitas vezes emocional e espiritual, sem necessidade de evidências tangíveis. Está ligada à fé e não a um compromisso racional. Consegue perceber a diferença? O acreditar é racional. O cheque está lá, eu estou vendo o cheque. Pode ser que o cheque caia, pode ser que não. Eu crio uma expectativa. E quando você cria uma expectativa, o que normalmente acontece, hein? Você está lá esperando, o cheque não entrou ainda, mas você já fez compra. Você já pagou, já fez compromisso com aquele dinheiro. E aí o dinheiro não cai, Jéssica. O que acontece? Frustração. Frustração. Quantas pessoas hoje, tidas como religiosas, espirituais, são pessoas frustradas? Pessoas que deixaram de seguir a igreja, seja a igreja que for, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, seja a igreja espírita, seja pentecostal, seja qualquer outra descendência religiosa, que tinha um relacionamento. E não tem nada de errado com isso, tinha uma vida legal, uma vida ali constante na igreja e de repente se sentiram frustrados, se sentiram frustradas, de repente se sentiram não amadas, não amados por Deus. Por quê? Talvez você que está assistindo a gente agora se sente amargurado, se sente amargurada, se sente frustrado, se sente frustrada. Você depositou o cheque e estava contando que o cheque ia entrar e o cheque voltou. Como que isso seria na vida real? Por um exemplo, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu tive uma experiência dentro da igreja, eu cheguei a ser pastor, participei da liderança de uma igreja por 11 anos, e algumas situações comuns, não normais, mas comuns, de pessoas se afastarem de Deus porque um parente, um amigo, um esposo ou esposa ficou doente, e eles entraram em oração, entraram em jejum e a pessoa veio a óbito. E aí essas pessoas começam a condenar, a culpar Deus da morte dessa pessoa. E ele fala, mas eu orei, mas eu jejuei, mas eu fui fiel. Como é que Deus não me ouviu? Como é que deixou minha mãe morrer? Como é que deixou meu filho morrer? Como é que deixou meu esposo morrer? E aí fala que não vai servir mais a Deus porque não confia mais em Deus. Na verdade, não acredita mais em Deus. Por quê? Vamos chegar no ponto auge aqui já da nossa live, tá? Se você acreditar em Deus, você está plantando uma semente de frustração. Isso vai mudar a sua vida espiritual. Se você entender o que eu estou falando hoje, você vai sair dessa live muito mais leve. Porque quando você acredita, você é racional. E na fé não tem espaço para racional. A fé, a espiritualidade é fé, é irracional. Então, se você faz um compromisso, se você faz um relacionamento com Deus baseado em expectativa, vai dar ruim. Lá em Tiago 2,14, a fé sem obras é morta. O que isso quer dizer? Que quando você acredita, você é inerte. Eu estou a acreditar que o cheque vai entrar. Eu estou dando um exemplo do cheque, mas pode ser qualquer coisa, até os créditos no seu celular. Eu não faço nada, eu espero, eu crio uma expectativa. Mas quando você tem fé, a fé, ela exige, o crer exige ação. Então, quando você cria uma expectativa, se você monta o seu relacionamento com Deus baseado em acreditar, você sempre vai querer algo em troca. Frases do tipo que você fala, que eu já ouvi assim, mas se Deus não me der tal coisa, ele vai perder um servo. Mas se Deus não fizer tal coisa, eu não vou mais para a igreja. Como se Deus não fosse dormir porque você tomou uma decisão dessa.
você já está errado desde o começo, né? Porque não existe barganha com Deus. Com Deus não se barganha, né? Isso está escrito na Bíblia. Então, se você cria um relacionamento com Deus com um fundamento em acreditar, você sempre vai fazer algo esperando algo. E aí cai lá em Coríntios 13, que diz que o amor nada espera em troca. Se o seu amor por Deus for baseado em acreditar, você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai ser uma pessoa sem luz e com prazo de validade. Vamos partir para a palavra crer. Quando você crê, o crer é fé em ação. Ninguém crê parado. Quer ver um exemplo? O próprio Tiago 2,14 diz que a fé sem obra é morta. Pega todos os exemplos de Jesus, não de Jesus, mas das pessoas que foram abençoadas por Jesus. Pessoas que alcançaram em Jesus a cura. Olha que coisa interessante que eu vou te falar agora. Eu não sei se você já percebeu. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Tem algumas frases que são de efeito. Jesus nunca curou ninguém. Para. O João Cléber cai de novo aí, ó. Não tem uma cena, não tem um texto bíblico que Jesus está lá com os discípulos. Ele fala para Pedro: Pedro, Deus mandou uma mensagem aqui para mim. Eu vou na casa de Zaqueu abençoar a família dele. E Jesus sai e vai na casa de Zaqueu. Não teve. Não teve nenhuma outra situação que Jesus estava lá parado, sentado lá com os discípulos. Ele fala: João, peraí. Recebi uma ligação do pai aqui. Eu vou lá no centurião. Ele está com o servo dele, o soldado dele doente. Vou lá curar o soldado do centurião. Não teve. Outro momento ele está lá, ele fala: Marcos, para. Ó, Deus falou para mim aqui agora, porque Jesus é onisciente, sabia de tudo. Tem uma mulher com fluxo de sangue, que já está com fluxo de sangue, perdendo sangue há muito tempo. Vou lá curá-la. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é o seguinte: Jesus está sempre caminhando, Jesus está sempre em movimento. E as pessoas que creem, logo, seguem a Jesus. Zaqueu, pequenininho, falou assim: eu preciso que Jesus abençoe minha casa. Ele não ficou lá a acreditar que Jesus iria na casa dele. Ele creu, e a Bíblia fala, ele creu e isso foi imputado nele para a justiça. Ele creu e se movimentou até Jesus, subiu no árvore, chegou lá, ninguém conseguia ver ele não vestiu a roupa de vítima e falou: Jesus não me vê. Não, ele subiu numa árvore e ele subiu na árvore. Jesus não viu. O que ele começou a fazer? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque quem crê, grita. Quem crê, anda. Quem crê, se movimenta. Quem crê, vai atrás. Porque a fé sem obras é morta. Quando você crê, você sai da inércia. Você sai da sua casa esperando que o cheque vai cair. Quando você crê, você acorda mais cedo, trabalha mais e é abençoado. E aí a Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu salário. Então, quando Jesus estava caminhando, novamente, Jesus estava andando com a multidão. De repente, ele fala para Pedro: olha, alguém me tocou. E é engraçado, né? Porque a gente lê a Bíblia e eu leio como se fosse um filme. E Pedro era meio bravo. Aí eu imagino Pedro falando assim: ué, Jesus, que história é essa? Alguém me tocou? Tem 3.000 pessoas amontoado com a gente aqui, tá todo mundo tocando no seu tempo inteiro, a gente tá tumultuado. Aí Jesus falou: calma, Pedrão, aconteceu o seguinte: de mim saiu virtude. Por quê? Uma outra mulher que creu, saiu de onde ela estava e ela pensou assim: olha, se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Isso é crer, não foi acreditar. Ela não colocou assim: vou ficar aqui e talvez aconteça. Ela creu. E ela saiu do lugar dela, foi lá no meio de todo mundo. Tem um pano de fundo, tá, galera? A Bíblia é muito interessante você ler e tentar entender o momento que foi escrito. A mulher do fluxo de sangue, ela na verdade, ela estava com o período menstrual. E no judaísmo, lá em Levítico, fala que a mulher nesse período ela é impura. E as pessoas impuras, elas não podem ter contato físico com outras pessoas. Então ela tinha tudo contrário a ela. Ela estava com fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém. A mulher não podia andar sozinha naquela época e a mulher não podia tocar num homem. E o que ela fez? Ela andou sozinha, foi lá e tocou em Jesus. Porque ela creu. Quando você crê, você pisa aonde não tem chão. Aí Deus vai lá e coloca o chão embaixo. Porque é crer. Acreditar não. Quem acredita é o seguinte: a pessoa que acredita, ela olha a ponte, ela chacoalha a ponte, ela fala assim: eu acredito que essa ponte é segura. Aí ela vai. Para acreditar, você precisa de subsídios racionais. Para crer, não. E Deus, não tem como entender Deus de forma racional.
Então talvez foi por isso que você saiu da igreja. Talvez foi por isso que você vê Jesus hoje, você vê Deus como alguém que não te respondeu, porque não fez o que você queria. E quem te disse que o que você queria era o melhor para você? A gente não sabe de nada. Quem sabe de tudo é Deus. Ele sabe o que é melhor para você. E se você tem um relacionamento de crer, você vai ser grato em tudo, que é o que a Bíblia fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Deus Pai. Quando você crê, você fala assim: Deus, eu te agradeço, tendo ou não tendo. Isso é crer. Acreditar é assim: Deus, eu estou indo na igreja, então eu quero um carro novo. Ó Deus, estou indo na igreja, hein? Cadê o varão? Cadê a varoa? Ó, já estou há tanto tempo aqui até hoje, ainda estou aqui, ainda não encontrei meu varão, minha varoa. Cadê Deus? Isso é quem acredita. Quem crê, espera. Espera do verbo esperançar, não espera de esperar. Tem esperança e vai atrás. Ao longo dos anos eu vim percebendo muitos alunos entristecidos com a sua vida espiritual. E foi por isso que eu coloquei a letra F no Gift. Porque por situações como essa, eles aprenderam por conta dessa tradição da palavra acreditar. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar para você aí agora, você acredita em Deus? Automático você vai dizer, claro que sim. Oxe, é doido, eu não sou ateu. Pois é, mas quem acredita é quem é maior. O banco acredita que você vai cobrir o seu cheque especial. Eu sempre vou falar de financeiro para acreditar, porque acreditar é uma palavra financeira. Eu sempre vou falar do mundo espiritual para a palavra crer, porque crer é uma palavra espiritual. Então, quando você fala que você acredita em Deus, semanticamente, está errado. Porque acreditar é racional. Crer é irracional. Então, na semântica, quando você fala eu acredito em Deus, você é maior do que Deus. Você está dando um crédito. Você está falando assim, ó Deus, estou indo na igreja, hein? Ó, estou jejuando, ó, estou dando o dízimo. Então, ó Deus, hein? No final do mês aí é para me abençoar, viu? Não me abençoa não para ver. Uma vez eu vi na televisão um cara jogando a Bíblia no chão. E dizendo assim, agora eu estou fazendo esse voto e quero ver se Deus não vai me abençoar. E pá, tacou a Bíblia no chão. Isso é alguém que acredita. É uma relação totalmente esperando alguém em troca. Uma relação totalmente racional. Quem crê, planta, joga a semente no chão e deixa que Deus faz a obra. E deixa que Deus age. E só fala assim, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que no final o Senhor vai ter o melhor para mim. Então essas pessoas, esses meus alunos que vinham para mim e diziam assim, professor, eu percebia neles uma ausência de luz, um cabisbaixo, uma situação, eles falavam assim, não, é porque eu não tenho sentido mais vontade de ir para a igreja. Eu falei, mas por quê? Porque aconteceu tal coisa, eu esperava que ia acontecer tal coisa e não aconteceu. Já estou pedindo tal coisa há tanto tempo e nunca recebi. Eu falei, mas a sua relação com Deus é de barganha? Então a sua relação não é de crer, a sua relação é de acreditar. Você acredita no seu colega de trabalho, você acredita no seu patrão, você acredita no banco, você acredita em situações racionais. É mais ou menos semelhante de você falar assim, eu gosto de fulano e eu amo fulano. Né? Acreditar não está errado no plano racional, mas é pouco. Para Deus é pouco. Você falar para uma pessoa, eu gosto da minha esposa, é um peso. Você falar, eu amo a minha esposa, é outro peso. Você falar, eu acredito em Deus, no começo tá bom, tá racional. Mas você falar, eu creio em Deus, aí é outra coisa. Quando acredita e não dá certo, logo deixa de acreditar. Ao passo que crê, você confia. Exatamente. Olha que aluna fantástica aí, ó. Dona Luarte, aluna 10. Tem que dar um prêmio para ela, viu? Quando você acredita e quebra, o exemplo do cheque, a pessoa te deu um cheque, o cheque voltou. Ela vem te dar um cheque de novo, você vai querer? Você não vai querer. Você não vai acreditar mais. Quando você crê, não. Quando você crê, você não tem expectativa. Você não espera nada em troca. Não existe essa expectativa. Você está feliz, você acorda, Deus, obrigado pelo dia de hoje, aconteça o que acontecer, eu sei que será o melhor para mim. Então, alguns exemplos aí de pessoas que eu percebi, ontem eu conversando com a Jéssica, a gente falou de alguns nomes de pessoas que eu vejo que creem, que eles não estão no mundo do acreditar. Aí eu quero ver se vocês concordam, tá? A Jéssica deu um exemplo da Simone Mendes, que ela
percebe, né, pelas redes sociais, pelo que ela fala, que é uma pessoa que crê, não é uma pessoa que acredita, porque se ela acreditasse já teria situações que ela poderia ter se afastado de Deus. Um outro exemplo, eu queria dizer para vocês que eu gosto muito de ver as pregações dele, é do Caio Fábio. É alguém que fala de uma forma, de um crer, de um espiritual muito voltado para a lateralidade, muito voltado para a dimensão espiritual, sem a dimensão racional. Um outro cantor que eu descobri recentemente, Mumuzinho. Eu tenho uma playlist, depois quando você entrar lá no YouTube, no Gift, Método Gift, tem uma playlist lá chamada Músicas Positivas. Tem 2 músicas dele. Muito, muito, muito legal. Elvira, seja bem-vindo. A Elvira falou aí que ama o Caio Fábio. Também gosto muito. E o Mumuzinho, ele tem uma música que o nome da música é Mantra. Mantra, se você traduzir, significa oração, significa reza, repetição. Uma palavra que você repete para o seu bem. E ele fala que o mantra é esse, que eu posso, eu quero, eu vou na luta e eu vou conquistar. Isso é crer, isso é fé. O acreditar, não, o acreditar você dá um crédito, você joga para frente. Quem acredita procrastina, joga para frente. Quem crê faz acontecer. Quem crê não espera, quem crê faz acontecer. Tem esperança, do verbo esperançar, e entrega na mão de Deus. Falando sobre o método Gift. No método Gift, a letra F é de fé, representa uma espiritualidade baseada no crer. No nosso método, a gente não fala sobre acreditar, a gente fala sobre crer. Ela é alinhada com a prática do presente, você crer no presente e entregando em Deus o seu futuro, mas você construindo o presente agora, você não gerando expectativas de que, mas e se Deus não fizer isso? Mas se Deus não tem, quem crê não tem esse e se. Quem crê vai, só vai. Você não tem chão, mas você pisa e Deus vem e coloca o chão. Isso é crer. E os que crerem verão a glória de Deus. Jesus disse assim, se credes em mim, farás as obras que fiz e maiores farão. Ele não falou que se acreditares em mim. Ele disse, se crerdes. E isso é muito, 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 muito interessante. Nós temos que crer. Quando você acredita, gera alguns problemas. Quais são os problemas? Olha só que interessante aqui, Quais os problemas de você acreditar? Eu fiz um PDF, no PDF você vai ver depois, eu coloquei uma casa desmoronando. Quando você acredita, você baseia a sua fé num termo superficial. Pode trazer problemas devido à conotação, porque o nosso cérebro ele é fantástico. A Bíblia diz que na palavra tem poder. Se na palavra tem poder e você usa a palavra errada, você está usando um poder para o lado errado. Quando você tem uma fé baseada em acreditar, sua fé vai ser superficial. Olha só, hein? A fé pode se tornar superficial, baseada apenas em evidências tangíveis, coisa que você pode pegar. Lembra lá do Tomé? Né? O São Tomé, ele tinha uma fé em acreditar. Ele acreditava. Falou, Jesus ressuscitou. Ele falou, ressuscitou não vi. Jesus ressuscitou não toquei nas chagas. Só vou acreditar se tocar. Então é uma fé superficial. É uma fé que necessita de evidências. Suscetível a dúvidas e mudanças de circunstâncias, como foi dito agora há pouco aqui pela minha sogrinha. Quando você acredita e a pessoa pisa na bola, você deixa de acreditar. É momentâneo. Acreditar é momentâneo. É crédito. Você dá um crédito, pode perder. Quando você crê, não. Você descansa. Olha outro detalhe de quem acredita. A sua fé é inconstante. Se a evidência falha ou muda, a fé baseada em acreditar pode ser facilmente abalada. Você estava fazendo uma coisa esperando que Deus fizesse uma coisa. E Deus sabe o que é melhor para você. Aí Deus não fez. Aí o que aconteceu? Você falou, também não acredito mais. Também não acredito mais. Porque se fosse crer, não tem como descrer. Não tem como desver. Quando você vê, não tem como desver. Quando você crê de verdade em Deus, não tem como mais descrer. Porque você passa por um outro nível, você passa a jogar um outro jogo, você passa a crer que vai encontrar uma vaga, você passa a crer que você merece ser feliz no dia de hoje, você passa a crer que você é filho e filha de Deus. E ser filha e filho de Deus não é qualquer coisa. Olha a diferença. Quando você acredita, aí gera uma expectativa que pode dar certo ou não.
e há uma falta de profundidade espiritual quando você é baseado no acreditar. Porque é suscetível a erro. Eu acredito no amigo. A própria Bíblia fala que maldito o homem que põe a sua confiança no homem. Maldito o homem que acredita no homem. Aí não é só homem não, tá? É homem e ser humano. Tanto homem e mulher. Se você acredita no ser humano, você tem grande chance de frustrar. Mas quando você crê de verdade em Deus, você só vai dizer assim, ó, não estou entendendo nada. Mas, Senhor, dou graças, porque eu sei que no final o Senhor tem o melhor para mim. E age. Não é crer, não tem como crer e ficar parado, tá? Tem como acreditar e ficar parado, mas crer não. Você vai subir numa árvore, você vai gritar Jesus, filho de Davi, você vai no meio da multidão, vai tocar em Jesus, você vai chegar em Jesus e vai dizer para ele, ó, meu servo está doente, e eu sei que basta uma palavra tua e ele será curado. Você vai chegar nele, vai pedir para que ele te abençoe, ele vai abrir os seus olhos, você vai passar a enxergar, vai levar o seu amigo enfermo para ele, vai abrir o teto, e vai levar essa pessoa paralítica até onde Jesus está, porque você acredita, não, porque você crê que ele pode fazer a obra, pode fazer o milagre, e Jesus vai fazer esse paralítico andar, como está escrito lá na Bíblia, né? Estou dando exemplos bíblicos. Quais os benefícios de você crer? A gente viu aí os problemas de acreditar, hein? Olha só, superficialidade, inconstância e falta de profundidade. Se você teve correlação com alguma dessas palavras, você está baseando a sua fé em acreditar. E não tem nada de errado, você não sabia. A partir de hoje, estou te dando aí a oportunidade de você trocar o acreditar por crer. Quais os benefícios de crer? Você vai ter uma profundidade espiritual. Quando você crê, você envolve uma confiança real, uma confiança profunda, uma confiança sem subsídios racionais, que fortalece a espiritualidade e proporciona uma conexão mais íntima com o divino. Você consegue adorar a Deus mesmo na situação de tragédia, mesmo na situação de tristeza, porque você não estava fazendo barganha com Deus. Deus é Deus independente do que aconteça. Então você vai ter uma relação com Deus muito mais profunda. Você vai ter um equilíbrio espiritual. Olha só, hein? Nós estamos vivendo num mundo hoje que o desequilíbrio tem tomado conta, seja o desequilíbrio emocional, racional ou espiritual. Quando você crê, você não vai entrar em briga com alguém que é de outra religião, de alguém que acredita diferente de você. Quando você crê, é profundo. Quando você crê em Deus, você faz esse símbolo aqui, ó, de cuidar de você mesmo, de cuidar do próximo, e se aproximar de Deus. Você crê que fazendo isso, Deus está te abençoando. Então, quando você crê, a sua fé ela é profunda. Aumenta a sua resiliência. A fé baseada em crer não depende de evidências externas, tornando-se mais resilientes em face das adversidades. Porque você não acredita em Deus. Você não joga, você não faz barganha, você não faz troca. Você crê. Mesmo sem ter razão nenhuma para isso. Quer crer é isso. A fé é isso. É sem ter razão. Ela não tem razão. Ela é espiritual. Ela foge da razão. E quando a gente fala sobre isso no método, a gente mostra que a nossa espiritualidade ela é baseada no crer e não no acreditar. Quais outros benefícios de você crer em Deus? Olha só, hein? Mais um benefício muito importante de quando você crê. Você tem redução de estresse. A pessoa que crê em Deus é uma pessoa tranquila, leve, solta, que não reclama, porque não tem por que reclamar. Se aconteceu, tem um trecho, eu postei, tá aí no meu Instagram, uma mulher falando de uma frase do Mandela. O Mandela dizia que ele nunca perdia. Lembra? Uhum. O que ele falava? Ou ele ganhava ou ele aprendia. Ou ele ganhava ou ele aprendia. Isso é crer. Quem crê nunca perde. Ou você ganha ou você aprende com o erro. Então você vai reclamar de quê? Ritinha, obrigado pelo local, pelo legal, Lídia. Olha a diferença. E quando você acredita, você só fica legal se acontece o que você espera. Então a chance
Ó, teve alguém que soltou fogos aí, ó. Você fez Ah, assim. que eu fiz assim, ó, que legal. Foi eu mesmo. Quando você acredita, só tem um resultado que te favorece, que é o que você quer. Você tem 99 chances de frustração. Quando você crê, você fala igual o Mandela. Eu sempre ganho. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, não tem estresse. Reduz o estresse. Uma fé baseada no crer proporciona uma fonte de paz, uma fonte de confiança inabalável, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. A Jéssica, que está aqui do lado, ela é farmacêutica. Ela falou esses dias aí que 80% dos remédios hoje no mundo ou são para ansiedade ou são para depressão. E olha só, muitas dessas pessoas estão nessa situação por problemas de espiritualidade, porque acham que perderam a fé. O Brasil é o maior consumidor de fluoxetina hoje. O que você quer dizer? É um antidepressivo. O Brasil é o maior consumidor de antidepressivo. Pessoas estão em depressão. E eu tive na igreja, eu vi pessoas dessa forma. Porque de repente basearam a fé em acreditar. E aí vai frustrar. Vai achar que Deus não ama. Vai achar que está desprezado, que está desprezada. Porque na verdade baseou a fé num fundamento raso. Baseou a fé em palha. Mas se você baseia a fé em crer, você reduz o estresse. Olha outra coisa legal, você aumenta a produtividade. Olha aí os empresários, hein? Hoje eu dei uma mentoria para uma empresa aí em São Paulo. A gente estava falando sobre isso. Quando você crê, você vai além, você faz além. Os empresários bem-sucedidos são todas as pessoas que creem. Quando você acredita, você espera que aconteça. Quando você crê, você faz acontecer. Porque você sabe que Deus está contigo. E aí vem o entusiasmo, né? Que é Deus agindo de dentro para fora. Outra coisa que acontece, você tem um equilíbrio holístico. O equilíbrio holístico é quando você consegue o equilíbrio na mente, no corpo e no espírito, que é justamente o que o método Gift propõe. Você tem um equilíbrio nas 3 áreas. E uma das formas de você conseguir ter esse equilíbrio é você crer. Crer que Deus vai te dar condições de você ter saúde. E aí o que você faz? Você faz por onde? Olha a diferença, hein? Quem acredita que vai ter saúde, fica em casa, não vai para academia, come de tudo, não bebe água. E aí fala, Deus vai fazer o milagre. Aí, lógico que Deus não vai fazer. E aí começa a ter problemas e fala assim, também não vou acreditar mais em Deus. Ué, mas aí é mágica, tá querendo mágica. Quem crê, fala assim, eu vou fazer minha parte. Tem um ditado, né? Não está na Bíblia, mas a semântica é muito bíblica. Que faça a sua parte que eu te ajudarei. Quem crê, faz a sua parte. Quem crê, faz por onde. Então eu creio que vou ter saúde. Se eu creio, eu movo. O crer tem ação. Eu estava falando ontem com uma colega nossa. O milagre, o segredo, o sucesso está no movimento. Crer exige movimento. Fé sem obras é morta. Acreditar é uma coisa para o futuro que talvez aconteça. Não tem ação. Crer tem ação. Você vai atrás. Então, se eu creio que eu vou ter um corpo saudável, o que eu faço? Eu vou procurar dormir mais, eu vou procurar beber água, eu vou procurar fazer atividade física. E o que vai acontecer? Eu vou ter mais saúde. Isso é crer. Quando você crê, você faz por onde. Outra coisa que, dentro do contexto, quando você aprende a diferença entre crer e acreditar, é crucial para você desenvolver sua fé sólida. Por que as pessoas, de repente, nunca falaram sobre isso? Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão ouvindo isso pela primeira vez. Eu nunca vi em lugar nenhum, nunca li em lugar nenhum. Surgiu de uma conversa minha com um mentorado meu. Por que talvez as pessoas não falem sobre isso? Primeiro que religião é um tabu no Brasil, né? Como sexo, como outras coisas. E de repente você nunca falou sobre isso. De repente você nunca teve consciente desse assunto. De repente seu líder religioso nunca falou sobre isso. Por que as pessoas falam tanto em acreditar em Deus? Você tem que acreditar em Deus. Você não tem que acreditar em Deus, você tem que crer em Deus. Acreditar é para homem, acreditar é racional, acreditar é a transação financeira. Se você mantém a sua fé baseada em acreditar, a sua fé é rasa. Então você precisa crer. Algumas pessoas acham que, de repente, isso é doutrinação. Isso não é doutrinação, tá? Você não vai ver em nenhuma doutrina dizendo que você tem que falar eu acredito.
Tanto que, se você prestar atenção na homilia, se você é católico, você vai ver que todos os trechos vai ter a palavra crer. E um detalhe, você sabe quantas vezes está a palavra acreditar na Bíblia? Você sabe quantas vezes? Você já sabe, você não pode falar. Você aí, ó, vamos lá. Prova oral para a gente finalizar aí o nosso encontro de hoje. Quantas vezes vocês acham que a palavra acreditar está na Bíblia? Eu vou pegar a cola aqui para ver o outro. Quantas vezes aí, ó? Alguém, chuta aí. 1 vez, 5 vezes, 500 vezes? Quantas vezes você acha que a palavra acreditar está na Bíblia? Cadê o reloginho? Tu, 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 tu. Alguém aí? Cadê a minha aluna número 1? Quantas vezes você acha que a palavra acreditar aparece na Bíblia? 1 vez? 5 vezes? Mais de 100 vezes? Quantas vezes você acha, hein? Já estamos chegando no finalzinho aí da nossa live. Quantas vezes você acha? Vou ajudar vocês aqui, ó. Nenhuma. A palavra acreditar não está na Bíblia. Por um motivo muito simples. É uma palavra nova. Ela foi criada por mais ou menos ali 1400, 1500 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, então não teria como essa palavra estar na Bíblia. Logo, isso veio com a cultura da fala, né? A língua ela é viva, ela sempre vai se adaptando. Só que a própria Bíblia diz que a palavra tem poder. Então a gente não pode se apropriar de qualquer palavra. E a palavra acreditar foi sendo usada dentro da Bíblia, dentro do mundo religioso. Eu dei aí um exemplo para vocês a respeito lá das indulgências. Tem aí falando quantas vezes? O crer no Antigo Testamento aparece 24 vezes. No Novo Testamento, 136. Olha só quantas vezes, hein? Mas são 2 traduções. Você vai ver que uma vez é 200. Várias. São mais ou menos 200 vezes no Velho Testamento. E mais ou menos 100 vezes no Velho Testamento, mais ou menos umas 200 vezes no Novo Testamento a palavra crer. Porque o crer ela tem duas... A palavra crer tem algumas traduções, né? Quando ela é escrita no hebraico, quando ela é escrita no aramaico. É entregar-se. É permitir ser levado nos braços. É confiar totalmente. Você já viu aquele... A gente tem um exercício que a gente faz de confiança nas empresas. Tem um exercício que a gente faz nas empresas, a pessoa fica atrás de você e você deixa o corpo cair para trás. Que é um exercício de confiança. Isso é crer. É se soltar nos braços de Deus. Crer que Ele vai fazer o melhor para você. Se você faz isso, você descansa. Lá no Salmo diz assim, ó. Quando deito, logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você não vai ter estresse nem depressão, porque você vai ter momentos difíceis, todo mundo tem. Mas você não vai se enveredar neles, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É nisso que você vai crer. Você não vai acreditar, você vai crer. Espero ter contribuído aí com a sua vida espiritual. Quero saber aí se fez sentido para você, dá um joinha aí. Escreve assim, crer. Se fez sentido para você, escreve crer. A partir de hoje, você vai escrever, você vai usar, você vai falar a palavra crer. Você não vai falar mais a palavra acreditar. Você vai falar acreditar quando for mundo racional. Mundo racional, ó, a galera do YouTube, tá todo mundo escrevendo. Cadê o pessoal do Instagram aí, ó? Escreve aí, se você concorda. Ó, vimos o primeiro. Se você entendeu, a partir de hoje, quando for com Deus, você vai falar crer. No mundo racional, você continua falando acreditar, não tem problema nenhum. Não é uma palavra proibida. Se é budismo, se é taoísmo. Isso, e independente da religião. O método Gift, a gente fala das principais religiões. Ó, a Rita falou, creio. No budismo, no hinduísmo, no taoísmo, no cristianismo, é a mesma coisa. Quando você vai falar em relação a Deus, em relação ao divino, em relação ao espiritual, a palavra é crer. Eu creio, eu posso, eu vou conseguir. Olha só, esse é o mantra da música Mumuzinho, tá? Eu creio, eu posso, eu vou conseguir. Isso é crer. Quando você falar, crer sempre, ó, José Geraldo ali, ó. Quando você for falar com um colega de trabalho, quando você for falar sobre o banco, sua transação financeira, o seu cheque especial, seu cartão de crédito, aí, ó, cartão de crédito. Aí você fala, acredito, acredito.
Vai ver um jogo, eu acredito que o Brasil vai ganhar. Ah, eu acredito que o Brasil vai perder. Aí é acreditar. Você está gerando uma expectativa. Agora, eu creio em Deus. Eu creio que Deus tem o de melhor para a sua vida. Eu creio que Deus te amou de tal forma que Ele deu o Filho unigênito para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Então é isso. Eu creio que Deus está abençoando a sua vida agora, onde você está aí, e está enchendo seu coração de amor e mostrando para você que você não está aqui por acaso, nada é por acaso. Eu tenho certeza que não é por acaso que Deus preparou esse momento, esse horário para você estar ouvindo. Eu tenho certeza que Deus está curando alguns corações e te convidando a voltar a crer, a sair do acreditar e crer. E entregar seu coração de forma leve, sem estresse, e deixar Deus te guiar, porque Ele sabe o que é melhor para você. Então Deus abençoe a vida de todos vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!